Bom dia. Estamos iniciando aí mais uma vez, né? Agora no segundo bloco do programa Cultura Ensina. Estamos aqui com a presença de nosso irmão Doré. Doré é dançarino, coreógrafo, estudante da UFRB. Doré, diga pra gente aí quem você é, dê seu bom dia para nossos ouvintes. Bom dia, como o professor já falou, meu nome é Doré, sou estudante da UFRB, né? Sou feirante também, sou morador de área periférica, hoje faço parte do Conselho de Cultura do município, né? Venho desenvolvendo alguns trabalhos artísticos e montagens coreográficas no município. Também, né, atuo como professor de danças afros. E a minha pesquisa hoje, que eu vou falar, compartilhar um pouco com vocês, é sobre uma análise da Feira Livre, né? Pensando nesse lugar da Feira Livre enquanto espaço de interculturalidade. Doré, eu nasci os dentes ali naquela feira, viu? Ali eu conheço desde cedo, não sei qual é a área que você trabalha, qual é o produto que você vende ali? A minha barraca, ela vende verduras e frutas, né? E geralmente é verduras e frutas mesmo. Certo. Ó, só uma diquinha aqui, quando você falar no microfone, fala com ele em pé, né? Não entendi? Certo. E falar com ele em pé nessa sentido aqui. Veja só, Doré, eu trabalhei ali vendendo milho, vendendo arroz, feijão, vendendo também coco, galinha, tudo ali na Flores, tudo ali naquela feira eu já vendi. E fui e defendi, tentei defender, eu contribuí muito para aquela feira ela permanecesse, né, da maneira como ela sempre foi, né? Eu acho que do nosso bate-papo aqui a gente vai ter muita informação para trocar. Mas afinal de contas, o que é que você fala? O que é isso a estética da feira, a estética da feira de Santo Amaro? O que é essa pesquisa sua? Primeiro que a pesquisa ela busca, né, entender o processo histórico, né, da feira. Então a gente vai primeiro para a Grécia, né, no século V, né, que já tinha alguns documentos, alguns historiadores eles fazem esse levantamento do século V ao XV. E aí depois a gente vem para pensar o outro registro da Feira Livre no Brasil, né? Como surge esse primeiro registro, que é em 1548, que a gente tem o primeiro registro de feira. E pensando aqui em Santo Amaro, o documento que eu acabei encontrando também, através de um artigo de uma estudante da UFRB, né? Que da Feira Livre de Santo Amaro, em especial, a gente tem o primeiro registro em 1993, né? Falando sobre a importância dessa Feira Livre e alguns poemas que já retratam essa importância da feira, nesse evento sociocultural e um vetor econômico também, né, que fortifica a economia do município. E como minha pesquisa ela parte, né, de uma análise, né, estética desse lugar, eu começo a analisar essa feira, entendendo as particularidades dela e entendendo como é constituída essa estética desse lugar. Então, primeiramente, eu faço um recorte, né, comparando duas barracas, né? Uma barraca que ela recebe, que ela comercializa os alimentos que vêm dos assentamentos MST, e a outra barraca que ela que os alimentos que ela comercializa vêm das Ceasas, né? No caso de Feira de Santana e de Salvador. E aí eu trago uma discussão, né, do caso do Belo, como as pessoas, né, elas preferem consumir esse produto, né, por ter essa estética, e não consumir esses outros produtos que vêm desses assentamentos, porque é não Belo. E aí eu faço análise, né, através de fotografia, tiro foto dessas barracas e tento analisar, e daí eu faço, né, uma análise, né, iconográfico para tentar entender todos esses processos. E como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, quando eu comecei a caminhar pesquisando sobre essa estética da feira, eu comecei a perceber outras questões que estão imbricadas a essa feira. Entendendo que ela é como eu disse, um evento sociocultural para o município, né? E que está também fortificando a economia desse lugar. Mas também, se a gente quer pensar, né, em fazer um recorte de raça e de gênero, que eu também estou nesse lugar, né? Porque também um processo, né, da feira, alguns registros que eu vi sobre
Os registros mesmo da feira no Brasil, né, é datada, ela começa pelo período colonial. Então, pela questão dos povos, dos africanos escravizados e pelo cultivo da cana-de-açúcar, pelo comércio da cana-de-açúcar. E aí, quando a gente pensa em pensar a feira através dessa estética, a gente também percebe quem é que está compondo esse lugar, né? Então, a gente faz um recorte de raça, no caso, né, que Santo Amaro foi uma das cidades, né, que foi a primeira a receber pessoas escravizadas. Então, quem está ocupando esse lugar são pessoas pretas. E aí, quando a gente faz um recorte de raça, né, que aí no caso é pessoas pretas, quando a gente faz um recorte de gênero, então a gente já vê mais mesclado, tanto homem quanto mulher. Quando a gente faz um recorte de classes sociais, a gente vê que são pessoas que estão mais na sociedade, pessoas moradores de área periférica. Então, a minha pesquisa, a princípio, eu faço essa análise nessas duas barracas, trazendo essa discussão do Belo, analisando essas duas barracas, que é fortificada tanto uma pela SEAS e a outra pelos assentamentos dos MSTs, e depois eu vou expandir para pensar essas áreas da desigualdade social mesmo, dentro dessa perspectiva. Ótimo, ótimo. Mas Doré, deixa eu te falar, eu como eu falei contigo, eu já participei de muitas lutas em favor da feira, né? E na minha última experiência na feira, eu trabalhava com carreto, né? Que é o transporte, né? E aí, não só da própria feira, mas também da sua vizinhança, que são as lojas, né? E a minha argumentação, eu quero saber a sua opinião sobre isso, né? E já agora já é um bate-papo, não é mais uma entrevista, é de que a gente tinha ali na feira um atraente, né? A feira trazia pessoas, né, de Salvador, de Feira de Santana para comprar aqui, pessoas de Amélia Rodrigues, Terra Nova, Rio Fundo, Cachoeira, São Francisco do Conde principalmente, né? Pessoas de Salbara também, muito importante. E aí o que não só para vender, mas também para comprar, né? Aí onde a gente coloca o pessoal de Feira de Santana. E observei o seguinte, que quando o indivíduo chegava aqui, né, ele via que tinha loja de moto, tinha lojas grandes de eletrodomésticos, então você tinha loja de roupa, você tinha uma riqueza muito grande aqui para oferecer. E a feira era o principal elemento para atrair esse público para cá. E o fato de você tirar a feira daqui do centro e colocar ele num ponto mais distante, você poderia prejudicar tudo. Tudo e a todos. Você concorda com isso? Qual é o seu ponto de vista como pesquisador com relação a isso? Ou você encontrou algum elemento que venha contradizer o que eu estou falando, ou você confirma? A feira, né? Eu acho que o lugar que ela tá, eu acho que é um lugar que ela precisa permanecer. Acho que a feira precisa continuar nesse lugar, porque isso já faz parte da rotina do Santo Amarense, né? E da vizinhança. Eu acho que a feira, indo para outro lugar, eu acho que ela vai descaracterizar, né, a questão da cidade. E eu acho que vai perder a essência que ela tem, a importância que ela tem. Porque na minha pesquisa mesmo, quando eu chamo esse lugar de interculturalidade, eu percebi também que é um lugar não só para vender, mas é um lugar para as pessoas se encontrarem, é um lugar que as pessoas transitam cotidianamente e faz parte da rotina dos Santo Amarense, né? Então, eu acho que essa forma, né, das pessoas ir à feira, comprar, conversar, ter esse contato direto do cliente para o vendedor e do vendedor para o cliente, eu acho que isso é características de pequenas cidades do Recôncavo. Então, eu acho que a feira, ela precisa permanecer no lugar dela. Eu acho que falta na feira que o poder público olhe para isso como um patrimônio sociocultural do município, né? E eu acho que está podendo também dialogar com essas pessoas que vivem, né, e habitam naquele espaço. Porque quando eu também penso essa questão de idade e geração, eu percebo também, né, que a maioria das pessoas que estão vendendo ali, então foi sua avó que vendia, aí depois passou para sua mãe, aí hoje a mãe passou pro filho, passou pro neto, e aí de geração para geração. Então, assim, há uma importância naquela feira, há uma questão de pertencimento. E eu, como eu sou feirante, né, minha mãe me criou a partir ali da feira, saindo daquele lugar, eu acho que acaba também sendo uma perda, né, para toda
para todas as pessoas que moram ali perto, que já possuem uma relação, né, afetiva com aquelas pessoas que habitam aquele espaço. Uma coisa que eu acho interessante nessa sua leitura, né, no resultado da sua pesquisa, é na possibilidade da gente interpretar ali a construção de uma rede, né? O trabalhador rural, né, a agricultura familiar, a agricultura do MST, né, produzindo, porque muita gente não entende por que a existência do MST, porque muita gente não entende a existência dessa agricultura familiar, né, e aí valoriza o agronegócio, né, o grande negócio, e a gente vê no grande negócio, vê seus benefícios, mas também vê muita coisa, muito malefício, né? Tipo o seguinte, hoje na tecnologia, um homem faz o trabalho que era feito por diversas pessoas, né? E aí, poxa, mas isso aí causa desemprego. E as pessoas que ficaram desempregadas, como é que elas ficam? Ah, elas precisam estudar. Pronto, nós estamos aqui agora diante de uma realidade dessa. Você é aluno do FRB. E o que é que o FRB traz pra gente? Traz conhecimento. E esse conhecimento gerou o quê? A sua motivação e a necessidade própria da academia de produzir essa pesquisa, né? Então a gente precisa trabalhar, né, na minha opinião, trabalhar todo esse conjunto, todo esse contexto, para fazer as pessoas entenderem que a gente precisa avançar, né? Avançar em que sentido, né? Qual a sua experiência que você tem hoje com a FRB? Qual o seu ponto de vista com relação à chegada da universidade aqui na nossa cidade, que é uma universidade que trata basicamente da cultura, e lembrando que a agricultura também é cultura. Eu acho que com a chegada da universidade aqui, eu acho que foi algo relevante para o nosso município, né? Porque eu acho que foi uma forma de as pessoas daqui que não tinham condições de ir para outro lugar poder fazer um curso, caso se identificar, né? Fazer aqui, estar próximo. Por outro lado, também a UFRB ela traz também esse incentivo, né, de a gente pensar essa cultura de diferentes formas, né? E uma dessas formas é que eu já trago também para pensar esse lugar de feira, né? Porque eu penso a feira dentro de várias perspectivas. Então, eu penso a feira na questão de performance, que depois eu vou falar, né? Que eu chamo de não performance, né? Porque as pessoas fazem ali, ou a forma de as pessoas gritarem para vender seus objetos, né? Seus alimentos. Eles não estão pensados como artistas que pensou uma performance, que pensa em demarcar uma época, trazer alguma crítica social. Eles fazem aquilo ali uma forma de... É um artifício que eles usam, mas... e é por isso que eu chamo de não performance, porque ali a finalidade que eles têm é vender. Então é comércio, tá? E assim, eu acho que... Creio, na verdade, que a UFRB, ela acaba também nos motivando, né, a fazer aquilo, porque hoje eu vejo a Feira Livre, né? Aliás, eu sempre vi a Feira Livre como um espaço, né, de conhecimento, e todas as minhas problemáticas que eu trago, todas as minhas pesquisas, eu penso o mercado, porque é um lugar que está invisibilizado, né? Um lugar que para mim é importantíssimo, mas as pessoas não veem ele como um lugar potente, né, de conhecimento, e que também através desse lugar a gente pode transformar isso em ciência também, para poder compartilhar até as histórias de vida daquelas mulheres que tem muito para ensinar a gente. E essa relação da agricultura familiar, eu acho que eu estou dentro da universidade, mas eu estou sempre, né, estimulando outras pessoas para que busquem também estar dentro da universidade, porque vai ser uma forma também de tanto legitimar esse lugar, quanto também dar visibilidade a esse lugar. Então, no momento que eu vou para a universidade, estou propondo através dessa pesquisa, né? Eu acho que isso também já serve de base para outras pessoas, e que tanto a universidade como outras esferas vejam esse lugar também importante, né, para essa área do conhecimento, e como a gente pode dialogar com todas essas pessoas que estão lá, e como a gente pode pensar nessa agricultura familiar, como a gente pode pensar em uma questão do reaproveitamento desses alimentos, como é que a gente pode tratar desse lixo da feira, pensando nessa questão da reciclagem. Então, assim, eu acho que existem fatores assim, muito importantes para pensar em reconfigurar ou ressignificar esse lugar. Perfeito. Você falou aí sobre a questão da performance, não sei se você já concluiu, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas eu
tava vendo aqui você todo de branco, né? Me parece que você é do Candomblé, né? E quando você fala também dessa questão da performance, a questão dos negros escravizados e tal, e da feira, juntou tudo e eu me lembrei da minha experiência lá na África. Eu encontrei um dos primeiros lugares que eu fui foi na feira, né? Eu achei lá uma situação bastante interessante, né? O feirante, ele não usa esses recursos, né? Gritar e tal aqui, que é muito característico aqui da Bahia, principalmente. Acho que até no Rio de Janeiro também usa muito desse expediente. E aí, eu via lá no pessoal que eles tinham outras, digamos assim, outras habilidades, né? Muito interessante. Eu comprei umas maçãs, né? Numa certa barraca. E aí eu paguei em escudos, que é a moeda deles. Aí a senhora virou para mim e disse: não, mas se você quiser me pagar em dólar ou se você quiser me pagar em euro, eu tenho condições de receber. Eu disse: olha, eu posso fazer uma troca aqui com a senhora. Então, ao invés de ir na casa de câmbio, que eu ia ter um custo, né, uma taxa que eu ia pagar ali, eu troquei algum dinheiro ali já com aquela senhora na feira. E o valor, né, foi seco, né, e eu não tive o custo da taxa da casa de câmbio. Eu achei aquilo muito interessante por causa da habilidade dela de fazer a conta de cabeça, né? De fazer a conversão entre euro, escudo, né? Escudo e dólar, né? E a coisa aquilo muito dinâmica. E ela fez a conta certinha, não teve nenhuma atrapalhação. Inclusive, percebi também que existe o câmbio deles. O câmbio deles é diferente do câmbio da casa de câmbio, desculpe a redundância. Então aquilo ali foi bastante interessante para mim. E assim, reforçando ainda, porque eu já falei isso aqui mais uma vez, uma daquelas senhoras ali, ela tinha sido escrava, ela tinha se tornado livre há pouco tempo. Os pais dela tinham vendido ela para uma outra família, tal, e ela ia juntando as moedas e tal, ela conseguiu a sua liberdade. Então, quando você fala disso aí, eu me lembro dessa minha experiência, né, em África. E assim, como eu já disse aqui uma vez e repito, quando eu entrei na África, eu me senti mais africano do que brasileiro, porque você percebe que é dali que nós viemos, né? É aquele ambiente ali que ele tem mais a ver com com o nosso ser, né? Então eu achei bastante importante isso aí que você colocou e perguntar a você o seguinte sobre a performance, né? Eu me lembro de um cidadão aqui em Santa Amaro que ele vende o caranguejo e ele anuncia siriguejo, né? E você falou daí, ele não se vê um artista, mas ele tem um recurso, né? O feirante, ele tem um recurso que é pela sua própria necessidade de oferecer o seu produto. A universidade tem um ponto específico para trabalhar essa questão da performance do vendedor, do trabalhador ou do agente cultural? A universidade, em alguns componentes, ela trabalha sobre essa questão da performance, né? E aí, dentro dessa minha pesquisa, eu chamo de não performance a forma como os feirantes se comportam. E aí eu também analiso essa estética de como, no caso, né, o feirante que vende, então a forma como ele grita. Então a gente pode ver elementos da performance. Mas não é a performance propriamente dita, porque ele não está preocupado em trazer essa crítica social, ele não está preocupado em demarcar tempo, época. Ele não está preocupado com isso. Ele usa aquilo de uma forma de artifício, que no caso é a voz, né? Então é 1, é 2, 3, é 5. 10 maçãs, vamos supor, é R$2. Então isso é uma forma de artifício para ele vender aquela mercadoria. E aí é por esse motivo que eu chamo de não performance. Em relação a essa vivência que você teve na África, né? E você chegou lá, você se sentiu pertencente. Eu também, dentro dessa pesquisa, eu passo a ver esse lugar também feira livre, enquanto um quilombo ressignificado. Então eu percebo que essas pessoas, né, que historicamente foi colocada à margem da sociedade, e aí por elas não terem oportunidade, porque a gente também tem uma visão muito assim de quem está vendendo na feira são pessoas desprovidas, são pessoas que não teve uma formação. A gente tem essa visão pejorativa sobre esses corpos que habitam aquele espaço, mas nem todas são assim, né? Então assim, tem gente que está lá mesmo porque não teve a oportunidade, que o mercado não abriu.
portas para ela. Então a única forma de sobrevivência vai ser vender. Então aí vai fortificar o que hoje na televisão chama de trabalhadores informais, né? Ou vendedores ambulantes. Então, assim, e aí eu penso também, pensando na feira enquanto, né? Enquanto quilombo, eu penso porque a forma como o feirante ele se reorganiza naquele espaço. Então, assim, a questão de tempo e espaço está presente na feira. A forma como esse feirante organiza suas barracas, né? Tanto como forma de artifício, mas também pensando dentro de uma perspectiva de um conceito de instalação. Por isso que eu penso nessa questão de performance. Por mais que as pessoas digam que os feirantes eles não são organizados, eles têm uma organização. Eles seguem uma lógica que talvez as pessoas que estão de fora não entendam, mas eles sabem, né? Então a forma como eles organizam a barraca, a forma como eles se expressam, né? E é por isso também que eu chamo de não performance, porque a forma como os feirantes fala, grita, né? Ao ter o contato com o cliente, pode trazer sensações estéticas para ele. Então, o cliente pode se incomodar pelo fato de o feirante falar alto ou estar repetindo aquelas coisas. Então, assim, trabalha com elementos da performance. Já pensando dentro de uma perspectiva mais assim da publicidade, a publicidade como a estética, né? Por isso que eu trago a estética. Como a estética é uma categoria das artes, né? Ela surge, né, ganha força no século XIX, e aí o capitalismo, né, pega esses elementos das artes para trabalhar e justamente vai incorporar na publicidade, porque vai ser através da publicidade que vai pegar a gente pela nossa percepção estética, então pela questão do visual. Então ele vai trabalhar com os elementos, no caso a música, no caso as cores, tudo de forma lúdica para induzir o consumidor a comprar aquele produto. Então, quando eu faço também essas duas comparações da barraca, que ela comercializa os alimentos que vêm do MST e as pessoas não querem consumir esse produto porque não tem a ideia do belo, do que esses outros produtos que vêm dos atacadões, que vêm desses outros lugares, né? Mas tudo isso também eu acho que são leituras, né, reflexões que a gente pode fazer, né? E eu acho que é importante a gente saber, né, como acontece todos essas formas de artifício que fortifica, né, essa questão do capitalismo, né? Mas a gente também, eu acho que quando a gente sabe, a gente começa a se repensar, né, esses atos de consumo que a gente faz e se é necessário a gente consumir esses produtos, né? E por que a gente consome esse produto. Doré, nós estamos aqui com 9h48, né? Estamos chegando ao finalzinho. E aí a gente vai compartilhar aqui. Eu espero que você compartilhe também. O pessoal do FRB aí, um abraço aí. Luana, Su, Thiago, tá, os meninos e as meninas aí. Vamos providenciar, publicizar isso aí, jogar, pulverizar, né, esse material para frente, que é um material muito bom, muito interessante para todos nós, agente cultural, agente da feira, né, o turismo, tudo isso aí é muito interessante. Mas um abraço aí para Vasconcelos, Francisco Vasconcelos aí que está nos assistindo. Doré, deixa eu te perguntar, fazer a última pergunta aqui. O que é que você não pode deixar de falar? E antecipa aqui o seguinte: você está convidado para fazer um outro programa nosso aqui. Vamos montar aqui um programa com esse tema ou com outros temas, né, ligados a tudo isso que nós falamos aí, né, a universidade, a feira livre, a cultura, a questão religiosa também. Vamos aproveitar, né, essa esse seu conhecimento, essa sua experiência, para tentar mostrar para as pessoas que é importante estudar, né? Essa é a finalidade também do nosso programa. Então, o que é que você não pode deixar de falar nessa sua visita aqui no nosso programa? Já aproveito e faço também suas considerações finais. Primeiramente eu quero agradecer, né, pela organização, por ter também me convidado e recebido, né, de braços abertos, né? Dizer também que eu estou disponível sempre, né, quando for preciso, para poder voltar novamente, né? Falar também sobre a importância desse programa, né, para o município, né? Então eu acho que a forma de receber o convite, de poder vir, de poder estar compartilhando essa experiência que eu tenho com outras pessoas, né, e também aprendendo também, eu acho que é importante. E
E dizer que a feira, né? Eu acho que tem muitos lugares que a gente precisa... Que Santo Amaro, né, tem muitos atrativos culturais, como já foi dito anteriormente, né? Pra gente conhecer. Eu acho que o município hoje, eu acho que precisa ter uma visão, né, cultural, né? Pensar em políticas públicas efetivas, né? Que possa se materializar no município, porque eu acho que o vetor cultural é o forte, né, que a gente tem. Então eu acho que qualquer gestão, né, que esteja aqui atuante, ou a que vai vir, ou que não vai vir, eu acho que precisa ter esse olhar cuidadoso, né, flexível e sensível para a cultura do município. E eu acho que tanto eu como aluno da UFRB, enquanto feirante, enquanto candombrecista, enquanto homossexual, eu acho que tem muitas pessoas que estão produzindo coisas bacanas aqui em Santo Amaro, e eu acho que essas pessoas só precisam ouvir falar também, ou divulgar isso que faz. Mas veja só, tem também essa questão do Conselho de Cultura, que você foi votado, bem votado, e exerce o cargo de Conselheiro de Cultura dentro do nosso município. O que é que você coloca pra gente sobre isso aí? Dentro do Conselho de Cultura, eu já tenho lá 2 anos, né? Agora eu fui reeleito de novo, vou continuar mais 2 anos. E dentro do Conselho de Cultura, como eu faço parte, né, da pasta de dança e teatro, a gente procurou fazer um levantamento dos grupos culturais do município, os efetivos e os que não existem mais. E a gente tenta fazer um laudo, né, antropológico, né, tipo, por que esse grupo terminou, parou. Né? E a gente tenta entender os fatores que fez esse grupo deixar de existir. E aí, como mesmo eu fazendo parte desse segmento, eu busco também dialogar com outros segmentos para a gente pensar em propor à secretaria um projeto transversal ou interdisciplinar. O que é isso? Que possa dialogar com outras esferas. Porque quando a gestão ou os poderes públicos, né, do município entenderem que a cultura, né, ela dialoga tanto com a educação quanto com a saúde, tanto com várias coisas, né, aí vai amenizar a violência. Então, assim, eu acho que a única forma também de a gente poder amenizar até mesmo o problema da desigualdade social é através das artes, né? E aí, como é que a gente pode difundir isso? Então, tem os mestres de capoeira que já fazem esse trabalho, né, muito bacana dentro das comunidades, construindo esses valores da solidariedade, né, da ética, da moral. Então, eu acho que é bem bacana. Tá bom, Doreto, eu agradeço a você e vamos aí combinar, né, uma próxima visita sua aqui para que a gente possa continuar conversando, né, sobre esses temas tão importantes para nossa população. Meus amigos, a gente termina aqui o nosso programa. Amanhã, sexta-feira, é isso, Tom? Sexta-feira nós teremos aqui uma experiência com o Leonardo, que também é aluno da UFRB, e ele vai falar sobre a sua vivência lá em Porto Seguro com relação ao Conselho de Cultura e também algumas questões com relação à leitura, né? Uma proposta que ele tem sobre a leitura. Não vamos ainda divulgar porque é uma coisa bastante interessante e eu espero que vocês assistam o nosso programa amanhã. Então um abraço a todos, amanhã ao meio-dia nós estaremos com o nosso programa Giro em Santo Amaro. Um abraço e um bom dia e segunda-feira retorna o programa Cultura Ensina. Bom dia para você. Deixa ele terminar. Eu quero tirar foto. Já tirou a foto ou não?